Eu já vou começar o vídeo dando as seguintes informações aqui para vocês, palmeirenses. Sabe quanto custa em média o elenco do Palmeiras e salários? 50 milhões de reais por mês. Sabe quanto custa em média o salário do Novo Horizontino? Cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de reais por mês. Sabe quanto custa em média a nossa base, o Sub-20? Cerca de 3 a 4 milhões de reais por mês. Ou seja, a nossa base é mais cara que o Novo Horizontino. O nosso elenco principal é 25 vezes mais caro do que o elenco do Novo Horizontino. E sabe quanto ficou o último jogo de Palmeiras e o Novo Horizontino? 4-0 para o Novo Horizontino. Então não venha me dizer que o Palmeiras existe alguma desculpa pro que aconteceu ontem, porque não tem. Não existe desculpas para o que aconteceu ontem. A vergonha, a maior vergonha da história de Abel Ferreira à frente do Palmeiras. E alguma coisa tem que ser feita urgente. Não interessa contratação que, cara, a desgraça da Leila estava oferecendo 14 milhões de euros pro Arias. O Wolverhampton comprou por 17. Paga os 17 e traz. Fica pechinchando igual a vagabunda. Igual a Kenga. Não a Leila, a diretoria. Igual a cadela. Meu Deus do céu. Aí beleza. Aí não vai dar certo o Arias, certo? Aí vai lá na MLS, futebol americano, e contrata uma desgraça daquela lá. E acha que vai resolver o problema do Palmeiras. Não vai. Não vai. Aí pega um zagueiro que, né, que é pra trazer o Nino, e traz um demônio lá da MLS que não vira porra nenhuma. Tem que vender depois, porque não prestou. Diretoria safada e sem vergonha. Cansei de defender vocês. Cansei de defender vocês. Cansei de chupar as bolas do Abel. Na minha boca deve estar cheia de pelo. Não existe um youtuber no mundo. Não existe nenhum youtuber que defendeu mais o Abel do que eu, que a Leila Pereira do que eu. Mas chega, cara. Chega. Humilhações tem seus limites. Eu acho que essa é a palavra, né? A gente viu que vocês estavam procurando a palavra certa para colocar, e eu acho que essa é a palavra, vexatória, a forma como o Palmeiras perdeu, a forma como se portou em campo. Todo mundo tá voltando agora, todo mundo tá com dificuldade nessa preparação, todo mundo tá enfrentando a dificuldade do calendário, mas o Palmeiras não pode tomar 4-0 do Novo Horizontino. Eu acho que o Palmeiras, da forma como entrou em campo, o Abel tá usando jogadores com características diferentes para usar o mesmo formato do time que ele quer colocar, então não funciona. Quando você tem dois meias abertos, no caso muitas vezes Felipe Anjos, Maurício ou Veiga pelos lados, justifica você trazer esses caras para dentro, para ter a bola, para você conseguir fazer com que o adversário não tenha a bola e você consiga jogar e envolver o adversário. Quando você tem Riquelme de um lado e Alan do outro, e você quer trazer esses dois jogadores para dentro, você está matando os dois jogadores, porque está tirando deles, abrindo mão da principal característica que trouxe os meninos até aqui, que é jogar pelo lado, que é jogar no 1 contra 1, que é fazer a bola chegar pelos lados. E aí você tem um jogador de área que é o Flaco. Então, com um sistema igual, com jogadores diferentes, isso não vai funcionar. E também a forma como o Palmeiras enfrentou o Novo Horizontino hoje. O Novo Horizontino é isso. Sabia que ele enfrentava um grande time, um time que deveria ser organizado, um time que compete demais, e não foi isso que o Novo Horizontino encontrou. Já o Palmeiras encontrou exatamente o que se esperava. Um time organizado, um time duro, um time que marcou forte, não deixou o Palmeiras jogar e se aproveitou principalmente dos erros do Palmeiras na noite para vencer por 4-0. Bom, já vou dar um spoilerzinho aqui, mais ou menos do que eu gostaria de falar hoje lá, né? Eu venho falando isso já há algum tempo. Eu venho incomodando isso já há algum tempo. E já tem um bom tempo que eu falo que o Palmeiras tem um time técnico, cara. O Palmeiras tem um time técnico. O Palmeiras é um time bom tecnicamente. Você pegar os jogadores do Palmeiras, o Palmeiras tem tudo, mas principalmente um time técnico. Os caras que sabem o que fazer com a bola no pé,
que tem recurso técnico. Não dá pra toda hora ficar dando chutão. Eu falo e me xingaram. Porque você ficou com não sei o que. Eu fiquei com nada não, rapaziada. Nada não, eu só faço meu papel de falar aquilo que eu vejo. E eu quero falar um pouquinho disso hoje também. Porque eu entendo que quem consome futebol quase 24 horas por dia e já esteve dentro da cancha, e mesmo assim, mesmo depois futebol, pós a carreira como atleta, continua consumindo futebol, ama futebol como eu acho que eu tenho que entender e tenho que ter uma visão que poucos têm, digamos assim. Seria fácil para eu tecer um comentário depois de uma derrota. E eu falei isso já tem bom tempo. Depois de ganhar, porque o Palmeiras ganhou muitos jogos assim, com chutão, muitos jogos assim, porque é um time que tem tudo. Mas acho que tem que dar mais ênfase em um time que tem posse técnica, é um time técnico, entende? Tem um spoilerzinho daquilo que eu vou falar, dentre tantas coisas. Time tem. E treinador tem também, porque o Abel é muito bom treinador. O Abel não ganhou isso tudo aí porque, né? Ou seja, um futebol horroroso, um futebol feio, um futebol que todos os times do Brasil, medianamente, já manjou, né? Enfim, bora ver. Tá bom, então vai ser legal o programa, como todos são. Com certeza vamos ter bastante debate. Cada um vai dar a sua opinião. Não só do Palmeiras, mas de tudo aí que tem, de todos os jogos, né? Que vão acontecer hoje também. Enfim, falar um pouquinho do mundo do futebol. Muitos jogos da Champions League também. Meu Galatasaray joga contra o Atlético de Madrid. E não vou assistir o jogo porque estarei lá no Seleção. Mas é isso, pessoal. E eu queria falar com vocês aí que vocês verem que eu posso melhorar também. Feedback. Crítica construtiva é sempre muito bem-vinda. Tamo junto. E não me parece até aqui, dos 4 jogos que eu vi do Palmeiras, estar armando algo diferente. As peças são as que são, daqui a pouco vão voltar os caras e a partir daí você vai ter mais futebol para jogar. Mas não me parece, nesse momento que passa pela cabeça do Abel, precisamos fazer algo de diferente da temporada passada. Continua a bola longa de Gustavo Gomes, continua a casquinha de atacante, continua a segunda bola, continua um futebol duro demais, quase que engessado demais, e que, quem sou eu para falar, porque esse time sempre compete, mas que na temporada passada só foi suficiente porque os dois se encontraram ali nas semanas finais do ano. Há, na história do futebol, derrotas por 4-0 que indicam a proximidade do fim do trabalho de um técnico. Por exemplo, Portuguesa 4, Corinthians 0, em 2013. Era a 4ª partida seguida sem fazer gol. Tite pediu demissão em Campo Grande naquele dia. Foi convencido a ficar, mas em dezembro de 2013 foi embora. Voltou em janeiro de 15. Há outros casos em que não significa nada, embora pareça. Quando o São Paulo tomou 4-0 do Palmeiras em 92, a 4ª derrota consecutiva de uma sequência de 5 derrotas seguidas, o Tele ia cair. 3 meses depois, era campeão da Libertadores. O trabalho do Tele, que já tinha 1 ano e meio, ia acabar. No final daquele mesmo ano, ele foi campeão do mundo. Então, calma. Uma parte do debate, da vergonha, do vexame, aplique o termo que você quiser, em Novo Horizonte, uma parte tem responsabilidade do Abel e do time. Uma parte é da pré-temporada. Mas há uma reflexão para fazer. O time de 2020 a 2023, que acabou, não deu lugar a um novo time que nasceu. O novo time não nasceu. Nem com Marlon Freitas, nem de Paulinho, nem de Vitor Roque, nem de Flávio Lopes. Essa é a responsabilidade de Abel. Montar o novo time. E eu espero muito PVC, meu amigo, que ele consiga montar um novo time urgentemente, porque o campeonato brasileiro já está prestes a começar.
Logo, logo começa a Libertadores. Logo, logo já tá no meio do ano. Logo, logo já está no final do ano. E a gente vai ficar 2024, 2025 e 2026 sem ter ganhado bosta nenhuma se nada for feito. Porque jogadas de bola aérea e chuveirinho na área, meus amigos, o Palmeiras já está manjado e todo mundo sabe como se defender disso hoje em dia. Ou começa a ter repertório e um pouco mais de vergonha na cara, ou 4-0 para Novo Horizontino se tornará um 7-0 para o Flamengo no final do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, o vídeo vai ficando por aqui. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar a sua opinião, que ela é muito importante, tá? Ela é muito importante. E o Palmeiras, sim, tem que ser cobrado. Tem time grande é cobrado. Time que não é cobrança, que não tem cobrança, na verdade, é time pequeno. E o Palmeiras é muito grande para não ser cobrado. Deixe sua opinião, deixe o like, clique no botão hypar. Um abraço, avante palestra, fui.